Amém, queridos irmãos, chegamos à segunda-feira, terceira semana. Nessa terceira semana, o título geral é Eu sou o caminho e a verdade e a vida. O título da segunda-feira, a vida eterna. E o versículo, Efésios capítulo 2, versículo 1. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, por mais um dia. Se hoje estamos de pé, é por causa das tuas misericórdias, que a cada dia se renovam. O Senhor tem tido constantemente, diariamente, misericórdia de cada um de nós. O Senhor nos deu vida, não só a vida humana, mas também a sua própria vida, nos tirando de uma condição de morte espiritual, de uma condição de escravidão pelo pecado, de uma condição de prisioneiros do império das trevas, para o teu reino de amor, um reino de justiça, paz, alegria. E para que nós tivéssemos tudo isso, o Senhor deu a si mesmo para nós, a sua própria vida por nós. Por isso, Senhor, eternamente seremos-te gratos. Todos os dias nós te louvaremos, te daremos toda a glória por tudo o que o Senhor é, por tudo o que o Senhor fez por nós, pela imensidão do teu amor, pela imensidão da tua graça, a qual dia após dia o Senhor também tem derramado sobre nós. Através da tua palavra, que flui para nós como um rio de água viva, nós percebemos todo o teu amor, toda a tua graça, a tua vontade, a vontade do teu coração, e nós nos colocamos aos teus pés, Senhor, para que possamos ser úteis a ti, para que possamos ser usados segundo a tua vontade e não segundo a nossa vontade. Que sejamos vasos úteis ao nosso possuidor e que, ao te servir, toda a glória seja a ti. Obrigado, Senhor. Jesus é o nosso Senhor. Muito bem, queridos irmãos, o título desta segunda-feira é A Vida Eterna. A vida eterna, irmãos, a própria vida de Deus, que o Senhor nos deu quando nós cremos. É isso e não uma religião, não costumes. É a vida eterna, a vida de Deus, que pode transformar o homem e pode levar o homem a realizar a vontade de Deus. Então é muito importante, irmãos, nós sempre nos lembrarmos que a vida que entrou em nós, primeiramente, ela nunca mais vai sair. Nós nos tornamos filhos de Deus e nós nunca vamos perder isso. Ninguém vai nos arrebatar das mãos do Filho, das mãos do Pai. Logicamente, e esse é um outro assunto, para um outro dia, todos aqueles que não fizerem a vontade do Pai, como nós vemos em Mateus 7, lembrando que Mateus é um evangelho que fala sobre o reino dos céus, então ali você encontra a questão do reino milenar, da punição, da disciplina, do reino milenar. Então, haverá uma disciplina para todos aqueles que não fizeram a vontade do Pai, assim como haverá um galardão para todos aqueles que fizeram, que viveram as suas vidas de acordo com a vontade do Pai. Agora, isso não quer dizer que em algum ponto nós perdemos a salvação. Então, a Bíblia fala várias vezes, principalmente no Evangelho de João, sobre nós recebermos a vida eterna, mas não há um versículo que fala que a vida eterna se perde. Então nós podemos ter segurança na salvação, porque a obra de salvação, quem realizou foi o Senhor Jesus. Se tivesse sido qualquer outro ser humano, nós não teríamos essa segurança. Mas como foi o próprio Senhor, o próprio Deus, que realizou a obra de salvação, entregando a sua vida na cruz, ressuscitando, sendo ressuscitado pelo Pai, então nós podemos ter segurança na nossa salvação. Eu quero começar lendo aqui na página 39, começar pelo segundo parágrafo. Veja só. Como a vida eterna é abstrata, misteriosa e indescritível, Deus enviou a palavra, que é concreta e acessível, e ao recebê-la, o homem recebe a vida eterna. A palavra que Deus enviou ao homem não era um código de comunicação, mas o seu próprio Filho, Jesus Cristo, que estava no princípio com ele. Ele foi enviado, tornou-se carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade.
O homem, para ser salvo e receber a vida eterna, precisa apenas receber a palavra que Deus enviou ao mundo. No entanto, para aceitar Jesus como enviado de Deus, houve dificuldades. Os líderes judeus não o reconheciam como Messias e, portanto, não acolheram a sua palavra. Logo no primeiro capítulo do Evangelho de João, lemos que o Senhor era a palavra, que a vida estava nele e a vida era a luz dos homens. Mas os homens preferiram as trevas à luz, porque a luz expõe as obras das trevas e isso incomoda. Se nos sentirmos incomodados com a luz, não devemos fugir dela. Se permanecermos sob sua exposição, em algum momento ela fará o seu trabalho e nós seremos ressuscitados. Ao permanecermos na luz, a vida transformadora que está nela chegará até nós e receberemos seus efeitos benéficos. O Alimento Diário de hoje ele nos traz um resumo também do que nós vimos nos capítulos 12 e 13 do Evangelho de João. Você sabe, o Senhor, ele diz isso em Mateus 15, ele veio para as ovelhas perdidas da casa de Israel. Mas em João, nós lemos, veio para o que era seu, os seus, porém, não o receberam. Ou seja, primeiramente, irmãos, o Senhor ele foi atrás dos judeus, mas as autoridades dos judeus, os sacerdotes, os doutores da lei, os fariseus, todos esses, eles não quiseram receber o Senhor Jesus, a palavra de Deus, ou seja, o que o Senhor Jesus falava. Eles viam os sinais e fechavam os olhos para os sinais, como se aquilo tivesse uma outra explicação, ou como se não tivesse acontecendo. Isso é um grande problema e nós precisamos tomar muito cuidado. Se você foca no homem e você dirige a sua raiva, o seu ódio contra o homem, uma pessoa, como por exemplo aqueles judeus estavam fazendo, aquela liderança estava fazendo contra Jesus, você fica cego. E aí qualquer coisa que Jesus falava ou fazia, para eles não adiantava, não funcionava, porque eles estavam cegos. Porque o problema deles era com o homem Jesus. E eles acusavam Jesus de todo tipo de coisas, de ser um charlatão, até de endemoniado. Eles acusavam o Senhor de desrespeitar a lei. Eles diziam que o Senhor estava se fazendo como o próprio Filho de Deus, sendo que na verdade o Senhor é o próprio Filho de Deus. E eles não conseguiam enxergar. Eles estavam cegos. E aí, irmãos, quando você fica cego, o que você não enxerga, então fica em trevas, não é? E quando o Senhor ressuscitou, ali no último capítulo de Mateus, nós vemos que os guardas chegaram até os sacerdotes e disseram, olha, não tem mais corpo lá dentro. E aí os sacerdotes subornaram os guardas com grande soma de dinheiro para que eles dissessem que os discípulos é que foram lá e tiraram o corpo de Jesus, enquanto eles, os guardas, dormiam. Veja, irmãos, o Senhor havia ressuscitado, mas mesmo isso, mesmo esse sinal assim claro, para quem está cego, para quem está nas trevas, para quem tem interesse próprio, como esses sacerdotes, não adiantou. E por tudo isso, irmãos, é que o Senhor então encontrou um lugar de conforto em Betânia. É muito emblemático quando ele desce, quando em Mateus 21, ele já está em Jerusalém, e aí o versículo diz que ele desce para pernoitar em Betânia. Então é cerca de 3 quilômetros, salvo engano, de Jerusalém para Betânia, sabendo que ele teria que voltar no dia seguinte. Por que escolher descer 3 quilômetros, depois subir de volta? É porque valia a pena, irmãos. Porque o ambiente em Betânia era um ambiente acolhedor para o Senhor, um ambiente de amor. E muitas vezes nós, como casa de Deus, nós também somos esse ambiente acolhedor, esse ambiente de amor para o Senhor. Como está a nossa relação com o Senhor? Se você olhar a cena em João 12, é essa cena, né? O que tem principalmente em João 12? Ali a ceia em Betânia, em que Maria quebra o seu vaso de alabastro, e depois o Senhor sobe e é
Então, aclamado pelas pessoas como o rei. Quando o Senhor voltar, praticamente todas as pessoas, salvo alguns que são sempre do contra, vão reconhecer que Jesus é o Senhor. Então, é o que acontece em João 12:13, quando o Senhor entra na cidade. O povo, não eram as autoridades, era o povo. As pessoas simples, elas reconheceram, né, clamaram: Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor, que é Rei de Israel. Então elas reconheceram Jesus como Messias, como Rei. Mas ali, irmãos, o Senhor já tinha andado 3 anos e meio. Então aquele reconhecimento, o Senhor já estava à beira de praticamente horas da sua crucificação. É a mesma coisa, quando o Senhor voltar e as pessoas o reconhecerem, é muito bom, elas reconheceram, mas o Senhor voltou. Ele é o rei, voltou para tomar posse no reino. O que eu quero dizer? O que trouxe o Senhor, o que vai trazer o Senhor de volta, não são as pessoas fora da casa gritando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Quer dizer, as pessoas reconhecendo que que Jesus é o Senhor. O que vai trazer o Senhor de volta são os de Betânia. São aqueles irmãos, aquelas pessoas que quebraram seu vaso de alabastro, entregaram tudo ao Senhor. Você é tal pessoa? São as Martas que serviam ao Senhor. São os Lázaros que foram ressuscitados de uma condição de morte, não é? Cheirando mal, e agora se tornaram uma testemunha. Porque se você continua lendo João 12, ali depois da ceia, é dito que os sacerdotes, eles não queriam só matar Jesus, eles queriam matar Lázaro também, porque as pessoas começaram a crer no Senhor Jesus, principalmente depois do que elas viram que o Senhor fez com Lázaro. Então a ressurreição de Lázaro mudou aquela figura, aquela cena. E é depois que ele sai de Betânia, encorajado, irmãos, consolado, que então nós lemos em João 13:1, que ele amou os seus e amou até o fim. E ele estava pronto para se entregar por eles. Quem são os seus? Os de Betânia. O que eu quero dizer, querido irmão, querida irmã, é que nós precisamos ser para o Senhor. No nosso interior tem que ser um ambiente como o de Betânia. Só que ali em Betânia também tinha Judas, né? Que era o traidor. E o que é um traidor? Judas, irmãos, ele só se preocupava com ele mesmo, com as coisas para ele. Se você é alguém que recebe do Senhor e que tudo você tenta ganhar alguma coisa em troca, alcançar alguma vantagem, principalmente quando está na obra servindo ao Senhor, você está no mesmo caminho de Judas. Judas não cria na palavra, não cria em Jesus, mesmo vendo tudo aquilo que ele viu. Por isso, o coração de Judas era vazio. E quando o coração é vazio, o que Satanás faz? João 13, versículo 2, fala que Satanás encheu o coração de Judas para ele trair Jesus. Não permaneça, querido irmão, querida irmã, com o coração vazio. Creia. Essa palavra que nós estamos recebendo, essa palavra é a palavra de Deus. Se você crer, Cristo vai habitar no seu coração, vai te encher, e você vai poder servir ao Senhor como em Betânia. Então veja esse contraste, um lugar simples, uma casa humilde, num lugar chamado Betânia, que significava casa dos pobres ou casa de miséria, para mostrar para nós é que os pobres de espírito é que herdam o reino. Entende? Porque esses pobres de espírito, eles entregam tudo ao Senhor. Eles recebem a palavra com simplicidade. E por receber a palavra, que é a vida eterna trabalha, faz a obra, e eles podem servir de acordo com a vontade de Deus. E aí em João 13 nós vemos o Senhor lavando os pés dos discípulos, dando uma grande lição de humildade para eles. E nós hoje, irmãos, ao invés de lavar os pés uns dos outros, será que nós não estamos querendo arrancar o dedão das pessoas, uns dos outros? Nós precisamos entender que o caminho de Deus não é um caminho de acusações, um caminho de brigas, um caminho de frieza, de ignorância. Não é? O caminho de Deus é o caminho do amor, amar uns aos outros,
como Ele nos amou, lavando os pés uns dos outros, não é? Esse é o caminho que Paulo diz em 1 Coríntios 13, é o caminho sobremodo excelente. Trilhar esse caminho é trilhar o caminho de Deus. Então sempre escolha amar. Esse é o mandamento que o Senhor deixou para nós. Então, finalizando o capítulo 13, nós finalizamos a primeira sessão do Evangelho de João, quando o Senhor está indo à cruz para se entregar, para dar a vida eterna ao homem. A partir do capítulo 14, o que nós vemos é uma verdade ainda muito mais profunda, que o objetivo de Deus não é só salvar o homem, fazendo com que a vida eterna entre no homem, mas é também fazer com que o homem entre no próprio Deus, para que eles sejam um. É o que o Senhor Jesus diz na sua oração, em João 17. Então João 14, 15, 16, 17 são capítulos muito profundos, que mostram a essência do plano de Deus para o homem. E aí entra a igreja como a casa de Deus. Então, a partir dessa semana, nós vamos entrar em João 14. E se nós tivermos um coração de busca e um espírito pobre, com toda certeza o Senhor vai nos abençoar com a sua palavra, com revelação, com luz, para que nós sempre sigamos o caminho de Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente nesse dia. Lembrando, estamos colocando essas gravações no canal do YouTube da Igreja em Ribeirão Preto. Jesus é o Senhor.